muitos likes quando a gente faz a dancinha. Mas eu quero ouvir o Dalk e o Linhares fazerem a dancinha. Aproveita então que tem a Jana e a TT campeãs das dancinhas e fica com elas as dancinhas, tá? No máximo o Alexandre, acho que até o Rogério se aventura nessas dancinhas aí. Eu e fora. O Linhares estamos fora. O Vincenzo, que é de uma geração mais nova aí... O Vincenzo pode ser também. O Linhares tá falando que não tem nem idade pra isso. Eu também não. Tá aí o Mate, então, bem-vindo mais uma vez. Ele que vai comandar as nossas redes sociais a partir de agora, integrando aqui a equipe do Rick Sport Clube. Bom, gente, vamos começar o Bate-Pronto Curitiba de hoje falando do Verdão, porque o atacante Figueiredo tá chegando. Uma ótima tarde pra você, Rogério. Boa tarde, TT. Boa tarde a todos meus amigos aqui da bancada do Bate-Pronto e uma ótima tarde a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan News. E o Coritiba está chegando ao seu 5º reforço para a temporada 2024. Trata-se do atacante Lucas Figueiredo, 22 anos, vem do Vasco da Gama. Ele é esperado ainda hoje em Curitiba para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o final do ano, com opção de compra, algo que tem sido corriqueiro aqui no Coritiba, né? E o Figueiredo, ele que foi artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 2022. No mesmo ano, ele também foi peça importante no Vasco da Gama, atuou em 35 jogos, se não me engano, naquela temporada, na Série B, o que é um número bastante expressivo. Não foi titular em todo o campeonato, é verdade, mas foi titular a partir da chegada do Jorginho, a partir do momento que o Vasco da Gama conseguiu a arrancada rumo ao acesso. Como o Ale lembrou na semana passada, o Vasco que acabou conquistando o acesso apenas na última rodada, numa partida diante do Ituano. Então o Lucas Figueiredo, ele foi peça importante, inclusive teve uma partida que ficou bastante marcada, em que ele faz a jogada do gol da vitória, no finalzinho aqui em Ponta Grossa, diante do Operário, essa partida que foi fundamental para o Vasco conquistar o acesso no ano de 2022. E aí existia uma expectativa muito grande em cima de um garoto que surgia muito bem, né, cria das categorias de base do Vasco da Gama, mas ano passado ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele havia demonstrado na Série B. E naturalmente durante a temporada ele acabou perdendo um pouco de espaço e acabou indo para o banco de reservas. Com a chegada do Ramon Dias ao Vasco, o Figueiredo foi deixado de lado, mas é um jogador ainda muito novo, um jogador que é promissor, tem ainda uma margem de evolução muito grande. Ele tem passagens também pelas categorias de base da seleção brasileira, ele que foi campeão recentemente do Pan-Americano, defendendo a seleção, no mês ali de outubro e novembro, junto com o Caio César. Já se conhecem, pode já existir também ali uma ligação entre os dois jogadores, podem já estar entrosados desde os tempos de seleção brasileira. E o Figueiredo agora chega como reforço do Coxa. 5º reforço para a temporada, jogador, a gente repete, de 22 anos. Concordo com o Ale e com o Dalk que não chega para ser uma solução, é uma aposta do Coritiba, talvez a primeira aposta, né? Um jogador que não tenha tanto esse lastro recente de Série B. Ele foi jogar já uma Série B, mas em 2022. O Coritiba que vinha mantendo ali um padrão de contratações, jogadores que haviam se destacado na última temporada na Série B, agora traz um jogador que estava na Série A e estava sem espaço no clube. E o Figueiredo vem com opção de compra. Se o Coritiba quiser manter o jogador para a sequência, comprar em definitivo o Lucas Figueiredo, ele já tem também um passe fixado, que gira em torno de 3 milhões de euros. Aí o Figueiredo vai ter aí uma temporada inteira para se provar e ver se no final do ano vale o investimento do Coritiba. É um atleta jovem, né, na verdade. Então, passando também pela idade, entra no quesito aposta ali. Entra no quesito aposta, sim, TT, porque é um jogador muito jovem, né, como a gente vinha debatendo. É um cara que não foi titular do Vasco com o Ramon Dias, sequer entrou em vários jogos, né, perdeu muito espaço nessa temporada 2023, nessa arrancada que o Vasco teve. Uma arrancada histórica, inclusive, uma arrancada que foi a primeira vez que um time que tinha menos de 15 pontos naquela altura do campeonato conseguiu, né, no final do primeiro turno, conseguiu escapar do rebaixamento. Então o Vasco, menos de 12 pontos, perdão. Então o Vasco conseguiu essa arrancada, conseguiu escapar do rebaixamento, conseguiu ficar na Série A, e o Figueiredo não foi papel fundamental nisso.
não passou nem perto disso. Então é um Até cara porque que... se fosse o Vasco não tava negociando. Exatamente. Então é um cara que ainda tem muito potencial, é um jogador muito jovem, um jogador de seleção de base, um jogador que fez história no Vasco na Série B, foi muito bem, ajudou bastante o clube Cruz Maltino a voltar à primeira divisão nacional há 2 anos, e que pro Coritiba entra nesse estágio, nessa fase de Série B novamente, entra no perfil que o Amodeu disse, de trazer reforços que tiveram destaque na Série B. O Figueiredo teve isso, não foi na passada como Arilson, Vini Paulista, Rodrigo Gelado, mas foi na anterior. Então um cara que conhece a competição, um jogador que também já está habituado a esse tipo de cenário e que foi bem nesse tipo de cenário. Mas eu não vejo, por exemplo, se o Coritiba mantém o Marcelino Moreno e o Robson provavelmente vai ficar, o Figueiredo chegando para pegar a camisa de um dos dois e jogar. Eu não acho que é o caso. Acho que o Figueiredo vai ter que conquistar o seu espaço conforme as partidas, enfim, conforme as atuações que ele for tendo com a camisa do Coxa. Por outro lado, uma posição que o Coritiba não tinha peças ano passado. O Coritiba tinha Maurício Garcês, que não vingou. O Gessel, não vou nem entrar no mérito, né? E quem mais? Depois que o Manga teve o problema da suspensão com... E o Caio, que também é outro que não foi decisivo em nenhuma... Tudo bem, é muito jovem, mas não conseguiu ser decisivo. Inclusive falam até de querer emprestar o Caio César. Depois não. Depois eu ia te perguntar isso não aí, mas né? Já nem manteve disso. O suspense, TT. Já soltou na hora já. Na lata. Então tem essa questão. Figueiredo, por exemplo, Fabrício Daniel, que deve fazer parte do elenco. O Figueiredo está na frente do Fabrício Daniel hoje por uma vaga no ataque? Não está. Eu não tenho certeza. Eu não sei, o Fabrício tem uma característica bem diferente, né? Mas também joga aberto. Joga aberto também, mas eu acho que o Fabrício aberto perde-se bastante da qualidade técnica que ele tem. Sim. Eu prefiro muito mais ele por dentro, ou como centroavante, ou como um 10 mesmo, do que como ponta. Como ponta não ajuda tanto, e ano passado provou isso. Ano passado não, no retrasado, em 2022. Acho que não só você, né, Dalk? Acho que boa parte, até o Guto, Ferreira, né? O Guto utilizou ele bastante, porque ficou um momento de instabilidade que o Léo Gamalho ficou no banco de reservas em 2022. E o Fabrício jogou como titular, e o Fabrício fez gols importantes, inclusive, TT. A opinião até do William Marcelo, nosso ouvinte, me parece que o Figueiredo não sabe ainda qual é a sua posição certa. Tomara que ele se firme no Coxa como centroavante. Eu não gosto dele de 9. Eu não acho o Figueiredo um bom centroavante. E eu acho que como 9 ele não vai ter espaço nenhum. Também não vai ter espaço. Porque daí você tem Slimani e Edu. E o Edu é outro. O Edu é um reforço do Coritiba, entre aspas, nesse ano de 2024, por ser um jogador de destaque da Série B. Um cara que na Série A não se provou, mas que fica no elenco do Coritiba esse ano, por quê? Porque foi artilheiro da Série B pelo Brusque há 3 anos. E pelo Cruzeiro. E pelo Cruzeiro também. Protagonista no acesso do Cruzeiro. É que no Cruzeiro ele não foi artilheiro da competição, né? Não, mas ele foi artilheiro do Cruzeiro e foi um Cruzeiro campeão, Cruzeiro da Série B. E Cruzeiro campeão. Então, esse é um reforço pra Série B, o Edu. Um jogador que pode entrar no lugar do Zimani, às vezes jogar no lugar do Zimani, dependendo de como tiver a condição física do argelino. Vai começar como titular agora também. Vai, porque o Zimani tá na Copa Africana de Nações. O Ebert vai ter oportunidade de mostrar seu futebol. Sim. Também. Né? Outro 9'9", centroavante, 1,95m quase de altura. E é por isso 1,92, né? Tem o Ebert, né? Que é natural que o Figueiredo vai ser utilizado na ponta, né? Só que ainda é uma posição muito carente, porque começa o ano com os mesmos ponta titulares que terminaram o ano passado. Sim. Marcelino Moreno e o Robson. Só mudou meio campo até agora. Talvez, é claro, tenha a situação toda de colocar agora finalmente o Marcelino Moreno como um 10 e colocar o Figueiredo na ponta. Eu gostaria muito que isso Pomba acontecesse. na ponta. Né? Gostaria muito que deve isso ter a acontecesse. oportunidade ou não? Deve, vai estar no elenco do Paranaense. Então assim, eu gostaria de ver o Coritiba começar o ano diferente. Gostaria de ver o Coritiba começar com o Marcelino Moreno jogando como meia de fato. Friso no banco? A gente pediu isso 2023 inteiro, né, então. É que daí tem que ver o desempenho do Friso nos treinamentos. Mas interessante, só que eu não acho que o Friso vai chegar já, pegar a camisa, né, entre aspas, a 10, claro que é do Moreno, mas a função do camisa 10 ali ia entrar simplesmente. Uma informação de bastidores? Por favor. Friso foi o atleta que melhor se apresentou fisicamente no sábado. Olha, ele já ganha, já entra na frente de muita gente, né? Quando começa dessa maneira, né, de chegar melhor fisicamente, ainda mais nessas férias específicas, assim, essas férias de final de ano, que a gente sabe que os jogadores, geralmente, jogadores não, né? Todo mundo, né? Todo mundo dá uma engordadinha, todo mundo acaba exagerando nas festas, e então ele chegar melhor fisicamente que os outros
já tem olhos diferentes da comissão técnica. E isso é importante. O Friso nessas férias ganhou 3 quilos de massa magra. Isso é muita coisa. É muita Caraca, coisa. é Ele muita deve ter coisa. treinado bastante. Ele comeu frango com teve batata doce na ceia de Natal. Peru com batata doce. É isso que eu ia Peru com falar. batata doce. Comeu só ovo no Natal e no Ano Novo. É muita coisa, 3 Não, é quilos bastante de massa coisa. magra. É muita coisa, é bastante coisa mesmo. Então, Sem ganhar gorda, né? então, é importante porque é um jogador que eu tenho certeza que vai ajudar, né? E que vai acabar ganhando a posição no time. Só que daí resta saber, se o Moreno vai ficar de fato, né? Se não vai chegar alguém finalmente com o valor pretendido pelo Coritiba e pagar pelo jogador, e se o Guto vê o Moreno como um ponta. Porque ano passado, nos últimos 3 jogos, que já era a comissão técnica do Guto Ferreira, já era o Guto Ferreira observando em 2 jogos, mas no outro assistindo, né? Em 2 comandando de fato e no outro assistindo, o Marcelino continuou sendo ponta, continuou utilizando-se aquele esquema tático com os médios. Sim. Do jeito que começou o ano de 2023, terminou o ano de 2023. Exatamente igual. Só No faltou último- deixar o Antônio Oliveira. No último jogo, Você vê, né? Agora o São Paulo querendo pro Antônio Oliveira. agora ele no tá lugar de valioso, Cuiabá. ia falar isso agora. Presidente no do último Cuiabá, né? jogo, é claro, bastante modificado, porque já tinha dado férias para alguns atletas, o Moreno tinha sentido, né? Mas é aquela situação. Tem que ver como que o Guto enxerga cada um desses jogadores. Se encaixar Friso e Moreno, para mim tá ótimo. Porque eles podem inverter durante o jogo, vai acontecer, é natural. Então, eu espero que se ache apenas a melhor formação, e como começamos a conversa, né? Que o Figueiredo consiga ter o bom desempenho que ele teve na Série B pelo Vasco. O Edson Kono tá perguntando, Rogério, sobre a situação do Vitor Luiz e do Andrei, a ida deles pro Japão. O Vitor Luiz, ele negocia uma rescisão contratual com o Coritiba. Ele não deve permanecer. O Andrei, ele também tem contrato, um contrato um pouco mais longo. O Vitor Luiz tem contrato até o final da temporada. O Andrei tem mais 2 anos de contrato. E o Guto Ferreira gosta do Andrei. Ele gostaria de contar com o Andrei no elenco. Só que por conta de salários altos, por conta de propostas que ele recebeu de clubes da Série A do futebol japonês, existia ali uma expectativa pela saída do Andrei. Só que as negociações com o futebol japonês em especial esfriaram. E era a provável saída do Andrei. Então, existe a possibilidade da permanência do Andrei para essa temporada. São chances remotas, mas existem. Já o Vitor Luiz, ele não deve permanecer. Ele se reapresentou no último sábado, mas ele não deve ficar para a sequência do ano, não. Daqui a pouquinho o Rogério Scarione volta para falar mais do Verdão aqui no Bate Pronto Curitiba, porque 1h15 da tarde tem o Verdão em campo na Copinha Curitiba em Monte Azul. Daqui a pouquinho, 1h15 da tarde, o Atlético que entra em campo também hoje diante do Catanduva, só que às 3h30 da tarde. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado, ser